Você sabia que dá para você estudar direito empresarial de modo facilitado e em nível top? Cola comigo que eu vou te mostrar como. Oi, meu nome é Giovanni Magalhães e eu sou seu professor de direito empresarial para você, meu aluno aí no semestre 2020.1 da Universidade de Fortaleza, nas disciplinas de Direito Empresarial 1, Direito Empresarial 3 e Contratos Empresariais. Essa aula é direcionada aí às turmas de Direito Empresarial 3, né, dando sequência aí aos nossos estudos, né, para a gente poder, enfim, conseguir aí cumprir com a maior eficiência possível o conteúdo programático da nossa disciplina, já que, como você sabe, né, essa aula está sendo gravada no dia 4 de maio e nós estamos aí com mais uma prorrogação do período de suspensão de aulas por conta aí da pandemia do Covid-19. Então, vamos dar sequência à nossa matéria. Afinal de contas, já diria um charameu, o tempo ruge, a Sapucaí não para. Bora continuar, que a estrada é longa, mas a gente já está quase chegando no final dessa jornada de Direito Empresarial 3, tá? E cara, se você não é meu aluno, não foi meu aluno nesse semestre 2020.1 de Direito Empresarial 3 e está tendo acesso a esse vídeo, possivelmente você está me assistindo no YouTube. E aí, para me apresentar para você que não me conhece, o meu nome, como eu já disse, é Giovanni Magalhães. Eu sou professor de Direito Empresarial há mais de 15 anos, tanto na graduação em Direito na Unifor, quanto em pós-graduações, quanto ainda na preparação para exame de ordem em concursos públicos em primeira e em segundas fases, autor de livros jurídicos aí nessa linha do concurso, dos quais se destacam o Prática Empresarial, da coleção Completaço, publicado pela editora Saraiva, em coautoria aí do meu querido amigo professor Marcelo Hugo da Rocha. E além desse, né, além dele, nós temos também o Direito Empresarial Facilitado, primeiro livro aí nosso de doutrina solo, sendo publicado pela editora Método. Já já se deve estar chegando aí nas livrarias, né? O livro em que a gente propõe uma releitura aí a sistemática de ensino do direito empresarial, além de direcionar aí todo mundo para os seus objetivos no que tange a concurso público, no que tange a exame de ordem, beleza? Então, tá aí. E cara, nessa nossa aula de hoje, como eu disse, aula dedicada ao pessoal das disciplinas de Direito Empresarial 3, eu quero ver com você um tema que eu te diria, né, é importante porque ele aparece em prova, mas é um tema que normalmente você não vai ver muito ele na prática. Existe até umas piadas internas, né, daqueles que frequentam aí as varas de falência no que diz respeito a quê? Cara, das duas uma, ou você começa ou você fecha um processo de falência. Você não consegue ser advogado, pelo menos em regra, né? Em um processo de falência do começo ao fim. Se você começou, você se aposenta ou morre antes desse processo terminar. E cara, se você tá vendo um processo de falência terminar, muito provavelmente às vezes você sequer nasceu, né, quando esse processo começou. Beleza? Então é isso que eu quero ver aqui com você, o estudo aí do fechamento da falência. Como é que a gente vai fazer para realizar o fechamento de uma falência? Veja que a gente divide didaticamente o processo de falência em três fases. A fase pré-falimentar, que é aquela fase em que a gente tem aí, vamos dizer assim, o pedido de falência, onde vão ser examinados os pressupostos da falência e, se for o caso, o juiz vai lá decretar aquela falência. Nós temos a fase
falimentar propriamente dita, que é a fase do concurso de credores, que se divide na etapa de administração judicial, que tem natureza cognitiva, onde a gente vai conhecer o ativo e o passivo do empresário falido, e na fase de liquidação judicial, que tem natureza satisfativa, onde a gente vai pegar o ativo, vai realizar, transformá-lo em dinheiro, para pagar o passivo que se encontra ali escalonado de acordo com uma ordem legal de preferência. Então, meus caros amigos, né, a gente está e tudo isso a gente já viu, né, falando ali do quadro geral de credores, para a parte de administração judicial, arrecadação, falando ali da realização dos ativos, né, e do pagamento dos credores na fase de liquidação judicial, de modo que vai chegar um belo dia em que a gente vai precisar fazer o fechamento da falência. Sabe por quê? A etapa de liquidação judicial, ela se resume a isso. Ela é um vende-paga, 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 até a gente não ter mais o que vender ou até a gente não ter mais a quem pagar. Aí é onde chega a importância, a relevância do nosso estudo nessa aula de hoje, beleza? Então, vem comigo agora para a gente poder então fazer esse estudo, fazer esse exame, beleza? Bom, então, primeira coisa importante que você precisa perceber, para a gente poder encerrar um processo de falência, evidentemente, a gente precisa, vamos dizer assim, a gente precisa de uma sentença, né? Já que desde o processo civil 1 que você estuda processo, que você ouve falar que a sentença ela é o ato judicial que vai terminar um processo. Então, se a gente quer fechar um processo de falência, é porque a gente está querendo chegar aí à sentença de encerramento. Para isso, a lei, lá nos artigos 154 até 157, apresenta para nós dois requisitos, tá? Dois grandes requisitos aí importantes. O primeiro deles é justamente o quê? A aprovação das contas do administrador judicial, que deve ser feito em autos apartados. A aprovação das contas do administrador judicial deve ser feito em autos apartados. A segunda é justamente o que? A apresentação nos autos principais do relatório final da falência, evidentemente, daquele administrador que teve, por assim dizer, as suas contas aprovadas. Então, fique esperto com isso, tá? Fique esperto com isso, porque isso é pegadinha clássica de prova, tá? Pegadinha muito clássica, muito comum de acontecer em prova, essa troca aí de dizer que a apresentação das contas do administrador vem nos autos principais, relatório da falência em autos apartados. Se liga nisso, hein? Isso é para você memorizar, porque é muito comum em questões objetivas. Então, repare, o que a gente precisa perceber? A gente precisa perceber como é que a gente chega, como é que a gente atende a cada uma dessas questões. Eu tentei montar aqui um gráfico para facilitar aí o nosso estudo, para facilitar aí o nosso exame. Veja que o nosso papo, ele vai começar, né? O nosso papo, ele vai começar sempre, né, aqui, no fim da liquidação judicial. Nós precisamos esperar este momento, o momento em que não há mais o que vender, o momento em que não há mais a quem pagar. Esse é o momento
final da liquidação judicial. Desse momento, a lei, veja bem, abre um prazo de 30 dias para que o administrador judicial apresente as suas contas aí em apartado, né? Apresente suas contas. A gente tem aí verdadeiramente uma ação de prestação de contas, só que em um rito especial, não submetido àquele rito lá da ação de exigir contas que a gente estuda quando a gente está estudando o processo civil. Rito próprio para essa ação aqui na Lei 11.101, no âmbito do artigo 154. Apresenta as contas, autos apartados distribuídos por dependência. O que acontece? O juiz recebendo, né, vai se estabelecer um prazo de 10 dias para quê? Para que os interessados no processo possam apresentar aí a sua impugnação a essas contas, apresentar aí detalhes que possam vir a levar, vamos dizer assim, a eventual improcedência desse pedido. Apresentado isso pelos interessados, normalmente aqui vão ser os credores, né? E o falido, devedor falido, pelo menos em nível de regra geral. Como você percebe, a lei estabelece então que 5 dias aí de prazo, né? 5 dias aí de prazo para que o MP venha se manifestar, né? Venha apresentar um parecer sobre essas contas apresentadas. Afinal de contas, elas devem ser aprovadas, devem ser julgadas procedentes, elas devem ser rejeitadas, ela deve ser julgada improcedente. A MP apresenta, portanto, esse determinado parecer, que depois disso esses autos eles vão conclusos para que o juiz, por sentença, ele vem então a decidir se ele aprova ou se ele não aprova as contas do administrador judicial daquele processo. Se o juiz rejeitar as contas, caberá então ao juiz, na sentença de julgamento dessas prestações de contas, dar alguns direcionamentos. Primeiro, destituir o administrador que teve contas rejeitadas, fixar, veja bem, as responsabilidades que esse administrador vai assumir, até para servir de base no eventual futuro indenização, e nomear um segundo administrador judicial para que esse administrador judicial, enquanto representante da massa falida, entre com ação de responsabilidade, né, contra o primeiro, visando fazer com que ele responda pelos prejuízos causados. E aí esse segundo administrador, ele vem então a seguir todo esse andamento processual até que ele venha a ter as suas contas aprovadas. Então, repara, esse é o primeiro passo. O administrador judicial, ele precisa ter as suas contas aprovadas. Sendo elas aprovadas, a lei estabelece então um prazo de quê? De 10 dias para que o administrador judicial ele apresente nos autos principais da falência o chamado relatório final. É uma espécie de memoriais em que eu vou definir aí quem é o falido, por que faliu, o que foi arrecadado, quais foram os credores que foram pagos, o que de obrigação de falido vai continuar pendente. Isso tudo para quê? Para que possa o juiz vir a encerrar o processo de falência, cumprindo aí, vamos dizer assim, o passo de número 1 que a gente precisa dar para fazer o fechamento de uma falência. Toda e qualquer falência, para ser fechada,
ela precisa de 3 grandes passos. O primeiro deles é o processo ser encerrado por sentença. Para tanto, 2 requisitos. Quais? A apresentação das contas do administrador judicial em autos apartados e a apresentação pelo administrador judicial que teve contas aprovadas do relatório final da falência nos autos principais. Beleza? Esse é o primeiro passo a ser dado, tá? Além disso, vai ser necessário o quê? Vai ser necessário que o falido ele venha a incidir em uma das hipóteses previstas no artigo 158, tá? Uma das hipóteses previstas no artigo 158 para a extinção das obrigações. Perceba, portanto, aqui, uma coisa é encerrar o processo. Outra coisa distinta é extinguir as obrigações do falido. É plenamente possível, viável e factível que o processo de falência ele venha a ter, por assim dizer, o seu encerramento por sentença e a extinção das obrigações do falido venha a se dar apenas num eventual segundo momento, tá? Num eventual momento de número 2, tá? Momento de número 1, como a gente viu há pouco, não é? A sentença de encerramento, com a apresentação das contas em autos apartados e o relatório final nos autos principais. Momento 2, a obrigação do falido vir a ser declarada extinta, vir a ser considerada extinta. Para tanto, nós temos 4 possibilidades aqui, tá? Veja, são os 4 incisos, né? Os 4 incisos que a gente vai ter, vamos dizer assim, dentro do artigo 148, para a gente poder aplicar no caso concreto, tá? Os 4 incisos que a gente vai ter para poder aplicar no caso concreto. Quais são? Né? Incisos 1, 2, 3 e 4. Repara que na literalidade isso parece ser uma opção, tá? Na literalidade isso parece ser uma opção. Desde que o falido caia em algum deles, ele pode considerar as obrigações extintas. Mas, na verdade, há toda uma hermenêutica, há toda uma forma de aplicação desse dispositivo. Vem comigo então para a gente ver. Repara, primeira possibilidade que nós vamos ter que tentar é justamente a do inciso 1, o pagamento de todos os credores. Meus amigos, se for declarada a falência de um empresário e ele tiver patrimônio para pagar todos os credores vão serem pagos. Não tem opção aqui, tá? Não tem opção aqui. Repare que o que está por trás de uma falência se refere justamente a um comprar e não pagar, a uma inadimplência. Portanto, se declarou a falência, eu peguei o patrimônio do cara, consegui pagar a todo mundo, ele tem mais é que ser, não é? A ter as suas obrigações aí extintas, dando a ele a possibilidade de ele voltar no mercado, tá? Então, essa é a primeira situação. Tem patrimônio para pagar a todo mundo? Encerra e extingue as obrigações do falido pelo inciso 1. Não tem? Então vai para onde? Então a gente vai agora para o inciso 2, que vai estabelecer o quê? O pagamento de mais de 50% dos credores quirografários. Pagou aí 50% dos quirografários mais 1 centavo. Mas note, cabe aqui a insistência, né? Cabe aqui a insistência. Você, se tiver patrimônio para resolver pelo inciso 1,
vai ser resolvido pelo inciso 1. Você só vai para o inciso 2, o pagamento do mínimo legal, se você não tiver patrimônio para pagar o inciso 1. E detalhe, né, o pagamento de mais da metade aí dos quirografados, com a possibilidade, né, de, conforme diz a lei, ser facultado ao falido, fazer o eventual depósito de quantia, né, que faltar para atender, vamos dizer assim, esse mínimo legal. Ou seja, a lógica é a seguinte, tá? Imagina que nós estamos diante, né? Imagina que nós estamos diante da falência de determinado empresário, a gente declara a falência, pega o patrimônio, tenta pagar os credores. Imagina que a gente conseguiu pagar até 47% dos quirografados. Nessa situação é possível, né, que alguém, em nome do falido, deposite a quantia que falta para completar os 50 e as obrigações do falido ser extintas. Veja, a lei fala o falido, mas na prática vai ser terceira pessoa, não é? Até porque tudo aquilo que é do falido, como nós já estudamos, no decorrer do processo de falência, vai ser arrecadado pelo administrador judicial. Tranquilo, cara? Então tá aí. Resolve pelo inciso 1. Se não deu, a gente tenta o pagamento do mínimo legal. Não conseguindo o pagamento do mínimo legal, e aí? Aí a gente vai ter que ver a situação do caso concreto. Nós vamos extinguir as obrigações do falido pelo decurso de prazo do inciso 3 ou do inciso 4, né? É a chamada prescrição falimentar, né? Nós vamos aí ver essas obrigações prescritas em quanto tempo? 5 anos ou 10 anos, né? 5 anos ou 10 anos. Qual é o critério? Se não tiver condenação por crime falimentar, 5 anos contados do encerramento, contados da sentença de encerramento, aquela que a gente olhou no slide anterior, o que eu chamei de o passo 1 para o fechamento do processo de falência. Dessa sentença, 5 anos se não tiver havido condenação por crime falimentar, ou 10 anos se tiver havido condenação por crime falimentar. Então, é muito importante a gente perceber isso. Encerrou o processo de falência, tá? Encerrou o processo de falência. Há condenação por crime falimentar ou não há? Se houver, tem que esperar, eu diria, no mínimo 10 anos. Já te explico por quê. Se não tiver condenação, 5 anos da sentença de encerramento. Como a gente está falando de crime falimentar, é importante 2 observações que a gente precisa fazer aqui nesse momento. A primeira delas se refere justamente ao artigo 180 da Lei 11.101, que vai estabelecer a sentença declaratória de falência como condição objetiva de punibilidade. Veja bem, está lá no artigo 180, da Lei 11.101. A sentença que decretar a falência, a sentença que conceder a recuperação judicial e a sentença que homologar a recuperação extrajudicial é condição objetiva de punibilidade. Vale dizer, o crime falimentar ele só é objetivamente punível com a sentença declaratória de falência. É aquilo que a gente costuma dizer, sabe? Nem não é? A apresentação de denúncia pode ser feita em razão de crime falimentar
antes da sentença declaratória de falência. Eu diria até muito antes disso. Nem mesmo o delegado pode assinar a portaria para abrir um inquérito policial em face de apuração de crime falimentar se não houver sentença declaratória de falência antes, justamente porque a sentença declaratória de falência ela é condição objetiva de punibilidade. Tá? Só dá para punir se houver por crime falimentar, se houver decretação de falência. E aí a gente parte para a segunda observação importante, que é a observação aí relacionado aos efeitos da sentença penal condenatória à luz do que a gente tem no artigo 181 da Lei 11.101. O que acontece, meus caros? Condenado por crime falimentar, você que foi condenado vai evidentemente se submeter à sanção. Normalmente reclusão ali, jaula, cadeia, chilindró, tanto a tantos anos. Porém, além da pena privativa de liberdade, você pode sofrer efeitos restritivos de direito em razão da condenação por crime falimentar. Esses efeitos eles aparecem no artigo 181 da lei. Que efeitos são esses? Primeiro, a inabilitação para o exercício de atividade empresarial, o impedimento para o exercício de cargo ou função em conselho de administração, diretoria ou gerência de sociedade empresário e a impossibilidade de sociedades empresárias e a impossibilidade de gerir a empresa por mandato ou gestão de negócio. Isso é muito importante, cara, porque assim, muitas vezes as pessoas questionam: pô, tô diante de uma LTDA, tô diante de uma SA, ela vai ser declarada falida e no outro dia o sócio cria uma nova. E aí as pessoas que não são do direito, que não são afetas aí ao direito empresarial, afeitas a isso, vão dizer: ah, ó, que injusto, o cara faliu, está no mercado ainda, né? Primeiro é aquela velha história, né? A gente não pode confundir a pessoa da sociedade com a pessoa dos sócios, o famoso princípio da autonomia patrimonial, princípio da entidade aí, pessoal que estuda contábeis conhece mais como princípio da entidade. Então não dá para confundir a figura do sócio com a figura da pessoa jurídica, a figura do administrador com a figura da sociedade, não dá para confundir. De modo que, regra geral, respinga zero numa sociedade, na falência de uma sociedade limitada ou anônima, para o seu sócio. Para ele sofrer algum tipo de consequência da falência, uma das situações é essa. Justamente o que? A do 181, o cara ter sido condenado por um crime falimentar e o juiz lhe ter aplicado um dos efeitos, né, um dos efeitos da sentença penal condenatória, que é importante que você perceba, né, que primeiro, eles não são automáticos, eles precisam serem declarados fundamentadamente na sentença. Não é só você dizer: eu vou aplicar o inciso 1, ou o inciso 2, ou o inciso 3. Vai aplicar por qual fundamento, por qual motivo. E esses efeitos eles vão perdurar por até 5 anos após a extinção da punibilidade. E essa extinção, esses efeitos podem cessar antes se acontecer a reabilitação penal nos termos lá do Código Penal, tá? Seja lá como for, transitada em julgado aí a sentença penal condenatória, a junta comercial vai ser notificada justamente para quê? Para impedir que aquele sujeito, enquanto não reabilitado, ele possa voltar aí para o mercado. Beleza, cara, com isso? Então, é justamente essa questão que a gente tem aqui quando eu coloquei para você que
nem sempre passou 10 anos do encerramento, eu vou poder pensar na extinção das obrigações do falido. Nem sempre, porque ele pode ter sido condenado por um crime falimentar. E tendo sido condenado por um crime falimentar, eu preciso primeiro pensar na reabilitação penal do falido para depois se preocupar com a sua reabilitação civil, que é, meus caros amigos, justamente o nosso terceiro passo, não é? Justamente o nosso terceiro passo para a gente fazer o fechamento de uma falência e trazer aí o falido de volta para o mercado, né? Repara, né? Primeiro passo, o encerramento do processo com a apresentação das contas em autos apartados e o relatório final da falência apresentado pelo administrador nos autos principais daquele processo em que o administrador teve aí suas contas aprovadas, para depois esperarmos uma das hipóteses de extinção das obrigações do falido, para que ele então possa promover a ação do artigo 159, a ação aí de reabilitação do falido, a ação em que o juiz vai declarar extintas as obrigações daquele empresário que foi, enfim, declarado falido. Os efeitos dessa declaração, elas perduram, né? Desde a sentença que decretou a falência até a sentença que vem a declarar extintas suas obrigações, que a gente vai ver agora o procedimento. Tudo parte de uma petição inicial, que vai precisar, né, ser promovida, ser interposta, regra geral, depois que o falido incidir em uma das hipóteses previstas no artigo 159, como a gente acabou de ver, tá? E aí, apresentada a petição inicial no juízo da falência, protocolado em autos apartados, distribuído por dependência, será aberto um prazo de 30 dias para os credores manifestarem algum tipo de oposição àquele pedido de reabilitação do falido. Apresentada aí essas oposições ou não, a lei estabelece um prazo de 10 dias para que o juiz, por sentença, diga se declara extinto e reabilita o falido ou não, tá? Então, procedimento rapidinho, não tem muito que você perder tempo nele. O que eu quero lhe chamar a atenção é o seguinte: regra geral, esses 3 passos, eles são dados em sequência. Veja bem, regra geral, esses 3 passos, eles são dados em sequência. Porém, excepcionalmente, cara, é possível que o falido ele venha pleitear sua reabilitação antes do processo ter sido encerrado. Veja bem, nessa primeira hipótese aí, ó, do pagamento de todos os credores e na hipótese de pagamento dos quirografários, né, dos 50% dos quirografários, o falido, por estar acompanhando o processo de falência, ele tem como perceber que incidiu em uma dessas hipóteses mesmo antes de encerrar por sentença o processo de falência. Como eu disse, regra geral, né? Regra geral, primeiro encerra o processo de falência para depois esperar incidir no inciso na segunda etapa, que é a extinção das obrigações do falido, e depois, por finalmente, a reabilitação dele com a possibilidade de ele retornar ao mercado, tá? Porém, se você estiver diante de alguém do falido que percebeu que conseguiu pagar todos os credores ou conseguiu pagar o mínimo legal, tem como ele apresentar o pedido dele de extinção das obrigações antes do processo de falência encerrar.
E cara, se ele fizer isso, o juiz, na sentença que vier a encerrar o processo, ele irá também declarar extintas as obrigações do empresário declarado falido. Beleza? Então, meus amigos, nós temos aí todo esse passo a passo que a gente precisa dar para a gente poder ver aí o encerramento de um processo de falência, o fechamento do processo de falência. São 3 passos dados em sequência, mas na situação de pagamento de todos os credores ou do mínimo legal, é possível que o processo de falência seja encerrado e nesse momento de encerramento também sejam declaradas extintas as obrigações do falido. Isso porque, em regra, primeiro encerra o processo de falência para depois a gente pensar na extinção das obrigações do falido, valendo aqui ainda como último detalhe a ser destacado, cara, o seguinte: na prática, esse procedimento de reabilitação do falido é um procedimento que você só vai ver se o falido ele for um empresário individual. Isso porque, sendo sociedade empresária, o que os caras normalmente fazem? Pegam a sociedade que faliu, deixa ela dentro do processo de falência e já abre uma nova, né? Já abre uma nova sociedade aí justamente perante né, o mercado, e vai funcionar uma nova sociedade. Por isso é que normalmente a gente não vê, um caso é esse, né, o aspecto criminal, mas normalmente a gente não vê o processo de falência de uma LTDA ou de uma SA respingando em um dos sócios. Beleza com isso? Bom, a gente volta então numa próxima videoaula, trazendo aí outros temas para a gente poder então cumprir com a nossa grade de Direito Empresarial 3. Valeu e até a próxima. Quer ficar caveira no Direito Empresarial? Entra no BOP e colhe em mim que é sucesso.